Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16, verso 7 a seguir. Eu lerei numa tradução que é a NAA, quando diz-nos: naquele tempo, o vidente desse tempo, é o que nós conhecemos por profeta. Só você ler 1 Samuel 9:9. O vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá. E lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. Então olha que o rei Asa era crente, tinha Deus como seu Senhor. O rei Asa, filho de Abias, neto de Roboão, consequentemente, o terceiro rei do reino do sul, a saber, o reino de Judá, após a divisão. Então, o terceiro rei, o rei Asa, famoso por ser pai de Josafá, filho de Maaca e Abias. Acho que é 2 Crônicas, capítulo de número 10. Sabe aquela gincana que alguém pergunta? Qual foi a mulher que criou Asa no peito? A mãe do rei Asa, Maaca. Mas a questão é o seguinte: o rei Asa, crente, pai de Josafá, rei de Judá, é advertido pelo profeta: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. Isso prova que o rei Asa cria em Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerras e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Aí olha o texto: nisto, não em outras coisas, mas nisto, em deixar de confiar em Deus para confiar no rei da Síria, sendo que você já venceu exércitos maiores. Mas nisto, neste momento, nesse proceder, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante haverá guerra, plural, guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta, e em vez de indignar-se contra o rei da Síria, contra os inimigos de Deus, indignou-se contra o profeta e o lançou na prisão. Quer dizer, aquele que lhe fez bem, que é um arauto de Deus, comando de Deus a si, lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Então Asa é um bom rei, um bom crente, porém é aquele líder que não pode ser confrontado. É aquele líder que não pode ser corrigido. Ele quer que os outros sejam corrigidos. Ele quer que os outros o ouçam, mas ele não ouve ninguém. E se alguém ousar falar-lhe algo, vai para a prisão. E o povo é oprimido por causa disso. Verso 11. Ele vai morrer já já. Não vai durar muito tempo. Porque líderes assim, gente assim, não tem muito tempo de vida. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Graças a Deus que os reis têm memória. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Agora, olha o texto. Porém, na sua enfermidade, mais uma vez, ele não recorreu ao Senhor, mas de novo confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano de seu reinado. Então, um reinado vasto, 41 anos. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado
abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram a grande fogueira em honra dele. O rei Asa foi um bom rei. O rei Asa confiou no Senhor por um tempo, por um espaçar de tempo, assim como o rei Uzias e outros. Mas houve um tempo, houve um momento, que o rei Asa deixou de confiar em Deus e passou a confiar nos homens. Isso é uma loucura total. E o profeta Hanani vai adverti-lo sobre. Quem de nós nunca fez isso? Quem de nós nunca errou? O problema não é o erro do rei Asa. O problema é o ciclo vicioso. Qual a grande diferença entre Saul e Davi? Ambos erraram. Talvez, se você for catalogar, parece-nos, pelo menos nós temos mais argumentos, mais material, mais registros de erros davídicos, de erros de Davi. Só que enquanto Saul justificava seu erro, Davi rasgava seu coração, suas vestes, arrependia-se e dizia: eu pequei contra o Senhor. Diferente do Saul. O Saul, quando alguém vai adverti-lo, lembra do texto? É o teu povo. Foi o teu povo que fez isso. Não, Saul, foi você. Foi você que fez isso. Aceite ser confrontado. Admita seus erros. Então, para finalizar a história de Asa, o rei Asa, o texto diz que ele gosta muito de honrarias. O texto diz que, ou dar-nos a entender, que ele gosta muito das coisas de baixo, ao invés das coisas do alto. Na verdade, confiou mais nos homens, nos seus recursos, do que confiar em Deus. O problema não é confiar em alguém. O problema é quando você deixa de confiar nele. O problema é quando você abandona os recursos do alto para apenas atentar para os recursos de baixo. O problema é quando se abandona o céu e procura-se apenas a terra. O rei Asa, ele foi consumido pelo seu consumismo. E quando agora morre, o seu consumismo é consumido pelo fogo. Então a maneira pela qual o cronista, inspirado pelo Espírito de Deus, a forma lúdica de seu modo de escrever, que ele contrapõe os fatos, é mais ou menos assim: ele morre, é sepultado, aonde ele mesmo comprou para si, preocupava-se, né? Como é que eu vou ser lembrado? Essa é a característica do rei Asa. Como é que eu vou ser lembrado? O que as pessoas dirão a meu respeito? Sempre preocupando-se com as coisas de baixo, ao invés de preocupar-se com as coisas de cima. E daí vai morrer, e ao ser morto, cheio de perfumes, segundo a Bíblia diz, com a obra dos perfumistas, mas tudo isso vai ser consumido por uma fogueira, por um fogo. E assim acabou. Então, Asa foi consumido por aquilo que o consumia. E o consumidor, Asa, foi consumido no seu consumo. Então, que fique essa lição para nós outros. Aquilo que me consome, me consumirá. Aquilo que eu consumo, eu serei consumido por isso. Então, o que me consome? O que arde em mim? O que borbulha em mim? Observe que o texto diz que foi consumido. Uma fogueira. Aquele que se preocupava com a honra, o texto diz, em honra dele, ao invés de honrar o Senhor. Cadê a honra de Asa? Acabou. Cadê a glória do rei Asa? Acabou. Cadê os caprichos do rei Asa? Cadê a vaidade do rei Asa? Uma fogueira acabou com tudo. Então que Deus, o Senhor, nos ajude em Cristo Jesus a entender que o fogo consumirá, que o tempo levará nossas vaidades, nossos caprichos. A única coisa que perdurará é aquilo que de fato nós fizemos para Deus. E quando nós fizemos para Deus, a gente faz em prol de alguém. De que vale toda essa perfumaria, todas essas obras de artífice, se o fogo vai consumir? Não era mais fácil ter deixado para alguém? Ao invés de oprimir o povo, como o texto diz, ao invés de lançar na prisão,
Um homem crente que confiou em Deus termina sua história desse modo. Recebendo a palavra do profeta de confronto, que ao invés de confiar em Deus, confiou no rei da Síria, ao invés de, na sua dor e enfermidade, procurar recurso do céu, confiou apenas nos médicos, quer dizer, apenas recurso da terra, guardou para si o dia de sua morte, a fim de que ele pudesse ser honrado, ao invés de honrar a Deus, e todo o seu consumo, pelo qual consumista ele consumia, é consumido por uma fogueira, e assim acaba a sua história. Então que Deus nos ajude a não sermos um alfaiate do efêmero, mas a sermos um escultor do eterno, porque a história registrará em quem nós confiamos, a quem nós honramos e a quem nós servimos. Que não sejamos consumidos pelo nosso consumismo, porque aquilo que me consome é aquilo que eu consumo, e aquilo que eu consumo me consumirá. Então, o que te consome? O que arde? Vives pelo qual morrerás também por este. Então, que Deus, o Senhor, nos ajude em Cristo Jesus a fazermos dessa lição uma lição de vida, uma filosofia de vida. Que eu seja consumido pelo Senhor. Aí sim. Que eu seja consumido pela sua obra, pela sua voz, pelo seu direcionamento. Aí não vai ter fogo da terra que o consuma, muito menos o fogo da eternidade. Aí essas obras, quando forem testadas no tribunal de Cristo, lembra o tribunal de Cristo? Não vai ser feno, não vai ser palha, consumida e sem nenhum galardão ou recompensa, mas serei galardoado devidamente. Que Deus abra os nossos olhos, acenda o nosso coração, nos dê luz e entendimento, para que a gente viva nesse princípio, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Essa é a minha fala em nome de Jesus. Amém.